Olá, boa noite, que Deus abençoe, boa noite, o nosso momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe ricamente esse nosso momento. Hoje nós vamos dar início a uma nova série, em que nós vamos estudar Gálatas, isso mesmo, o livro de Gálatas, um livro muito importante também para o movimento da Reforma Protestante, porque é um livro que fala muito a respeito da fé em relação à fé em Cristo Jesus, que é Jesus que nos justifica diante de Deus, a doutrina da justificação pela fé, e também é Ele que nos santifica. E o texto de Gálatas é muito importante porque nele Paulo enfatiza muito a questão da fé em Cristo Jesus, e ele estava ali confrontando pessoas que ainda defendiam muito a lei como quem conduz. Então a pessoa tem que obedecer, a pessoa tem que manter-se naquele caminho para ser abençoado, e Paulo fala que Jesus é o caminho, que Jesus é aquele que traz a graça de Deus, o amor imerecido sobre nós. A carta de Gálatas é uma carta muito importante, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos dessa região da Galácia. Você imagina que ela foi escrita entre 51 e 53 depois de Cristo. Cristo teria morrido ali, morreu 33, então uns 20 anos depois, ali quando Paulo está no seu ministério aos cristãos espalhados, ele então escreve esse documento tão importante não só para os cristãos da Galácia, mas para todos nós. Porque é muito importante que a gente compreenda que o que nos salva, o que nos une a Deus é a fé em Cristo Jesus. E que a lei de Deus ela tem a sua importância, tem o seu papel, mas não nos serve para salvar, não nos serve para levar à vida eterna. Então os cristãos de Gálatas tinham sido levados por Paulo à genuína fé cristã, da lei judaica, dessa forma de interagir com Deus através da lei, para interagir com Deus através do Evangelho, da Boa Nova. Qual a diferença? A lei, ela sempre diz o que eu tenho que fazer. O Evangelho mostra o que Deus fez por mim. Grandes coisas Deus fez por mim. Qual foi a primeira delas? Foi colocar no meu coração, no dia do meu batismo, a fé em Cristo Jesus. Através da fé em Cristo Jesus, através disso eu sei que todos os meus pecados foram perdoados quando Jesus morreu por mim na cruz. E que agora Ele me conduz no dia a dia da minha vida. É Ele que me capacita a fazer boas obras, é nele que eu caminho, é nele que eu vivo, é por Ele que eu amo ao próximo, porque Ele me amou primeiro. E isso fica muito claro na carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas começa com uma saudação no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, que ele começa destacando, já que ele é apóstolo, a autoridade dele, e mostra que a autoridade de Paulo não foi dada por homens, não foi dada por Pedro, Tiago e João em Jerusalém, mas ele é apóstolo por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, esse Paulo, o apóstolo que pregou o evangelho, é que está falando. E agora ele começa a criticar, ele começa a apontar o problema daqueles cristãos. E esse problema nos é apresentado a partir do versículo 6 do capítulo 1 de Gálatas, que eu começo a ler para vocês. Admira-me, diz Paulo, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Paulo está falando, como é que pode, vocês ouviram há pouco tempo o evangelho, a boa nova da salvação em Cristo Jesus, vocês creram, provavelmente foram batizados,
e agora já estão dando ouvidos a outra mensagem. Que quem está pregando entre vocês uma outra mensagem seja maldito. E que seja maldito, meu irmão e minha irmã, qualquer um que ainda hoje pregue uma mensagem que não seja a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é mensagem que nos chama ao arrependimento, que aponta o nosso pecado e faz com que a gente reconheça que a gente, por merecimento, merece a condenação eterna. Mas por amor imerecido de Deus, ele envia Jesus Cristo, que morre por mim e por você na cruz, perdoando assim todos os meus pecados. Resumidamente, essa é a mensagem do Evangelho. Cristo morreu por você. Cristo é o seu Salvador. Ele perdoou todos os seus pecados e quem crer nele, mesmo que morra, viverá. Fora disso, não é Evangelho. Fora disso, não é a pregação correta da palavra de Deus. Por isso, não seja como muitos cristãos da Galácia, que deram ouvido a outra mensagem que não a mensagem do Evangelho. Isso afaste-se de qualquer mensagem que desvia de Cristo. Continua no versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito. Versículo 10. Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda os homens, não seria servo de Cristo. Muitas vezes a gente tem que escolher, optar. Não dá para servir a dois senhores. E quando ele fala em dois senhores, é exatamente que Deus quer a exclusividade. Temamos principalmente a Deus, porque é Ele que pode nos enviar para o inferno. Não temamos quem pode fazer mal ao nosso corpo, mas sim aquele que é o Senhor, que é o nosso Deus. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aqui ele destaca que o zelo que Paulo tinha quanto era judeu é ainda maior agora que foi chamado pelo Filho de Deus. E que isso vem da parte de Deus, não de homens. Por isso Paulo está preocupado em pregar ao Evangelho e ser fiel àquilo que Deus mandou ele fazer, que era pregar o Evangelho. Esse é o papel da igreja, ser fiel ao chamado e ao envio de Deus. E Deus disse, ide e fazei discípulos de todas as nações. Foi isso que Paulo fez, é isso que a igreja faz hoje. E para que a gente possa se tornar um discípulo, é necessário que a palavra de Deus seja pregada e dessa forma o Espírito Santo age, porque a palavra não volta vazia. A palavra, ela traz para nós a revelação de que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que nele a nossa vida é transformada, perdoada e a nossa condenação é perdoada e somos levados à salvação pela fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe a permanecer firmemente nesse caminho. Então ele aqui faz um resumo no versículo 18, dizendo que do que aconteceu com ele, ele volta a Damasco, e ali eu quero chamar a atenção para vocês no capítulo 2, versículo 15 a 21. Ali ele apresenta a solução do problema. O problema apresentado foi que os Gálatas estavam se afastando do Evangelho, confiando numa outra mensagem, uma mensagem legalista, uma mensagem que afastava eles da graça de Deus e apontava para eles um caminho falso da salvação através da obediência, da salvação pelo cumprimento da lei. Então, no versículo 15 a 21 do capítulo 2, ele apresenta a saída. Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado
pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ele está dizendo aqui, olha meu irmão, você tem dois caminhos, da lei e de Cristo. O caminho de Cristo nos leva à salvação. Se isso não for verdade, Cristo morreu em vão. Mas nós sabemos que é verdade. E essa verdade nos traz a salvação. É um presente que Deus nos dá. Deu de presente a vida de Cristo, deu de presente através do batismo ou do ouvir da palavra, a fé em Cristo Jesus que habita o meu coração e agora me permite viver debaixo da graça de Deus, sendo o melhor ser humano que eu puder ser, não para agradar a Deus no sentido de trocar com Ele para ser salvo, mas em gratidão, porque eu amo, porque Deus me amou primeiro. A preocupação de Paulo é a mesma preocupação que nós temos hoje com você, que você continue confiando em Jesus Cristo como seu Salvador, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Vamos orar? Querido Deus, fortalece a nossa fé em Cristo Jesus, para que nenhuma mensagem, nenhuma ideologia, nenhuma pregação nos afaste do amor que o Senhor tem por nós. Esse amor que foi demonstrado e concretizado em Cristo Jesus. Fortalece a nossa fé em Cristo Jesus, para que vivamos no caminho, que é o teu Filho amado, que por nós se sacrificou. Cuida, Senhor, dos teus filhos e filhas, para que todos permaneçam em Cristo, hoje e sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro, em que continuaremos estudando Gálatas no capítulo 3. Um forte abraço. As bênçãos de Deus.